Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, quero iniciar logo, senadora, dizendo que hoje é um dia importante. Ele expressa a luta de todos os dias do cotidiano dos índios brasileiros, porque hoje seria ou é o Dia do Índio, que, como disse, é apenas um registro simbólico daquilo que é a luta e a vida pela sobrevivência dos índios brasileiros. Antes, os donos superiores originários dessa terra, hoje reduzidos a uma minoria em nosso país. Portanto, eu quero aqui registrar o nosso compromisso em defesa dessa população, hoje minoria étnica do Brasil e principal população que origina o povo brasileiro, que dá origem ao povo brasileiro. Mas, senhor presidente, senhores senadores, o presidente da Casa, Renan Calheiros, em entrevista coletiva ontem, disse que não pretende nem atropelar o ritmo e o rito do processo de impeachment que aqui chegou no dia de ontem, nem pretende retardá-lo. Já havia dito na semana anterior, na reunião de líderes, que não se apequenaria diante da imensa tarefa que o Senado tem hoje nas suas mãos. E iniciou, na reunião de líderes hoje, uma discussão justamente para a apresentação do rito do impeachment nesta casa, com a definição de como se daria a indicação, se por partidos ou se blocos partidários. Acho, portanto, senhor presidente, senhoras senadoras, senhora senadora, presidente, senhoras e senhores senadores, que essas duas falas do presidente e a sua ação na reunião hoje devem nos fazer iniciar esse processo, senador Fernando Bezerra, com tranquilidade, buscando articular para que o Senado Federal tenha uma postura superior àquilo e à forma como nós já assistimos ela se realizar na outra casa. Sem nenhuma crítica à Câmara dos Deputados, mas entendendo que a função do Senado é outra. A função do Senado é de julgador. A função do Senado é também, como é outra, a sua função como casa alta do Parlamento brasileiro. E é por isso que penso que nós devemos trazer todas as nossas opiniões. Não está aqui querendo nem patrulhar, nem adjetivar a posição de nenhum senador. Todos estamos aqui da mesma forma, eleitos pelo voto do povo do nosso Estado, para representar a federação, em particular, o Estado de cada um de nós. Mas devemos, sem dúvida nenhuma, buscar, mesmo com a paixão que esse tema traz, a tranquilidade, a serenidade às casas brasileiras, dando uma demonstração de que o Senado fará esse processo num processo de negociação entre os diversos partidos da Casa, para que nós não tenhamos debates acirrados sobre procedimentos. Por isso, senhor presidente, está definido, pelo que foi apresentado pelo presidente da Casa, que no dia de hoje ele lerá a mensagem que traz ao Senado a apreciação do processo do impeachment e logo depois comporá as comissões. Nós, pela definição, por indicação dos blocos, o nosso bloco Socialismo e Democracia participou, inclusive, de um acerto de 2 últimas vagas que restavam para 3 blocos e nós tivemos a sorte de conseguir mais uma vaga. Portanto, há um processo claro
estabelecido de forma legitimado, que indica no sentido de que o Senado inicie esse debate com muita maturidade. Eu, independente de posições, acho que as cenas que nós vimos no último domingo pecaram pelo excesso de glamorização, de espetacularização de uma postura que era, acima de tudo, política. Nós vimos em diversos momentos a Casa tendo deputados e outros estimulando uma posição de quase chacota, de muita ironia, diante de um episódio que é absolutamente lamentável, que o Brasil passe por uma segunda vez por um processo de impeachment de sua presidente. Nós temos como regra da Constituição, e depois discutida num plebiscito, que eu participei dos dois momentos, como Vossa Excelência, senadora Lúcia Vânia, como constituinte, a Constituição definiu pelo presidencialismo. Depois, nós tivemos uma campanha para debater se era presidencialismo ou parlamentarismo. E o povo brasileiro, em plebiscito, e eu fui minoria, porque sou defensora do parlamentarismo, o povo brasileiro, no entanto, definiu pelo presidencialismo. E no presidencialismo não cabe voto de censura. Portanto, não basta uma maioria parlamentar para caracterizar um voto de censura a presidente, que seria, no meu conceito como parlamentarista, o caminho toda vez que o parlamento, que o presidente não tivesse a sua maioria. Não foi esse o caminho. O caminho escolhido foi o presidencialismo, e a forma de se retirar o presidente, qualquer que seja ele, está também determinado na Constituição. E tomará os debates, o enfoque, a ênfase principal desta Casa a partir de então, a partir de agora. Isso exigirá de nós a força dos argumentos de cada um, sem perder, no entanto, a tranquilidade, a serenidade, para que aqui não se repitam eventuais cenas de descontrole e de violência que nós temos assistido aí pelo Brasil. Nesse contexto, eu quero parabenizar o governador Rodrigo Hollenberg, do nosso partido, que teve um comportamento muito seguro na organização do último dia do domingo, fazendo uma divisão das praças que muita gente condenou, criticou, mas que, sem dúvida nenhuma, apontou no sentido de garantir a segurança das pessoas que estavam nas ruas, se manifestando de um lado e do outro, e garantir, acima de tudo, a não existência de cenas de violência. É por isso, senhora presidente, e senhoras senadoras e senadores. Pois não. Eu também quero aplaudir, senadora, o comportamento do governador Rodrigo Hollenberg e dizer que, na verdade, além das medidas que ele adotou, que foram as mais adequadas, mas não resta dúvida que a população, a sociedade colaborou. Sem dúvida. Nós tivemos umas manifestações absolutamente pacíficas. Sem dúvida. Então, o governador não combinou com os russos, mas terminou acontecendo. Mas os russos combinaram com o governador, na prática. Mas, senhora presidente, e é dentro dessa compreensão, desse contexto, de que nós devemos apresentar para o povo brasileiro saídas para a crise e não apenas discutir impeachment ou não impeachment, que um grupo de senadores vem debatendo nessa Casa a ideia das eleições diretas, das eleições já ainda este ano para presidente da República. Este seria um caminho de legitimação de todo esse processo de crise que o Brasil vive.
fica cada vez mais claro que não será o impeachment que dará a saída da crise econômica e política que o Brasil enfrenta neste momento. Senador. É nesse sentido, um minuto, senador, para não perder o raciocínio. É nesse sentido que nós estamos apresentando hoje a esta casa, com a assinatura inicial dos senadores João Alberto Capiberibe, Randolfo Rodrigues, Cristóvão Buarque, Lídice da Mata, Paulo Paim, Walter Pinheiro e já mais uma dezena de outros senadores que entendem que essa pode ser, sim, uma saída para o momento político que vivemos, uma saída que não implique em apostar num caminho que não está capaz de responder à insatisfação e o tamanho da crise que vivemos. Um tamanho que exige legitimidade no poder. Um tamanho que exige um governo que tenha força política para tratar das questões que são as questões e a agenda de todo o povo brasileiro nesse momento para a saída da crise. É por isso, senhora presidente, concederei, senador, Vossa Excelência tem sempre a minha simpatia, aliás, como todos os outros, e não deixarei de lhe dar esse aparte, que passo a palavra a Vossa Excelência nesse momento. Nobre senadora, a proposta apresentada por Vossa Excelência é no sentido de formular uma emenda constitucional. Claro. Com o objetivo de poder antecipar o processo eleitoral. Com todo respeito a Vossa Excelência, mas é de uma incoerência ímpar. Até porque, se fosse este o caminho, o Senado ou a Constituição brasileira não trataria o afastamento de um presidente da República pela regra do impeachment, onde o quórum são 2/3 para ser aceito na Câmara dos Deputados. E poderia simplesmente apresentar uma PEC em que, ao invés de 342 votos, bastariam apenas 308 votos. Então, eu vejo mais essa proposta, e com todos os respeitos ao signatário, como sendo uma cortina de fumaça a não ter como se colocar a favor do impeachment, que é um sentimento nacional hoje, e, no momento, tentar buscar uma saída tergiversando aquilo que a Constituição brasileira e a legislação determinam. Como tal, eu quero simplesmente acrescentar a Câmara dos Deputados prorrogar mandatos e nem muito menos agir para que eles também sejam diminuídos no seu exercício. Como tal, esta é uma prerrogativa do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Essas considerações que faço com Vossa Excelência. Lhe agradeço muito, senador. Agradeço a parte, Vossa Lhe agradeço muito, senador Caiado. Mas Vossa Excelência não pode, por outro lado, impedir que o debate ocorra nesta casa, com a vossa posição. Se é verdade que é necessário 342 votos para abrir-se o processo na Câmara, isso não corresponde à verdade no Senado, que por maioria simples acolhe ou não acolhe. Portanto, com menos número de assinaturas, com 21 votos, nós podemos aqui acolher o impeachment da presidente, menos votos que o número de assinaturas que nós precisamos só para apresentar a PEC. Além disso, quando se trata de legitimidade de decisões políticas, o povo sempre é uma referência indispensável. O povo pode e deve ser consultado. Nós não estamos numa crise menor. Nós estamos apresentando uma PEC às disposições transitórias da Constituição Federal. E esperamos obter aqui a oportunidade de debatê-la. Não tem cortina de fumaça nenhuma, porque esta PEC já estava sendo discutida nesta casa e apresentada há mais de 2 semanas antes da votação do impeachment pelo senador João Alberto Capiberibe.
Além disso, nenhum de nós pretende esconder a posição que cada um de nós terá diante dessa questão. Eu, como o senhor, senador Caiado, sou uma pessoa de posições políticas claras. As pessoas não têm dúvida sobre o meu posicionamento. Eu não acho que líderes políticos devam se orientar pela forma como o vento sopra. Isso é coisa para marinheiro, não para senador, nem para deputado. Marinheiro precisa de vento soprando para o seu lado para navegar corretamente ou para onde deseja. Senador e liderança política têm a obrigação de votar e de defender posições que sejam fruto da formação de sua consciência livre, independente de qualquer outro tipo de manifestação ou de pressão. E tenha Vossa Excelência certeza que assim me manifestarei aqui como ao longo dos meus 32 anos de vida pública. Muito obrigada. Senadora Simone Tebet. Senadora Lídice da Mata, antes de mais nada, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por estar, pelo menos, buscando uma alternativa para essa crise, que não é apenas uma, são várias. Né? A crise política, é a crise social, é a crise econômica, é a crise institucional, é a crise de credibilidade, são tantas as crises que nós estamos anestesiados. Né? E o Brasil não está parando, na realidade o Brasil já parou. Então eu parabenizo Vossa Excelência quando diz que o processo aqui tem que ser célere, que nós temos que realmente olhar para frente e dar uma resposta à sociedade brasileira.